Raiz Capixaba. Espírito Santo, eu nasci nesse lugar. Saudações pocantes, direto do estúdio 42B em Vitória. Eu sou o Vitor Taveira, esse é o Raiz Capixaba, programa mensal do Século Diário sobre história, cultura, identidade, ecologia no Espírito Santo. Siga nossos canais no YouTube, curta, comente, compartilhe, apoie a nossa imprensa independente capixaba e acompanhe também as notícias diárias do seculodiario.com.br. Hoje vamos falar de um projeto novo aqui no estado, que é a Rota Ancestral, uma experiência de turismo afrocentrado que traz aos seus participantes um pouco da história negra do Espírito Santo, né? História pouco contada, né? E por meio de uma viagem, né? Por meio de uma experiência de estar em territórios muito importantes aqui do estado. A primeira edição acontece dias 27 e 28 de janeiro de 2024, logo vamos falar um pouco desse percurso, de lugares visitados. Já tem outras expedições aí planejadas. Para isso, temos como convidada aqui a Adriana da Silva, que é a coordenadora do projeto. Adriana, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Queria que você contasse aqui para os espectadores e ouvintes do Século Diário como é que começou, né, essa ideia e essa experiência da Rota Ancestral. Bacana. Bom dia, né, os telespectadores que estão aqui nos ouvindo, bom dia a vocês. Agradecer pelo convite de estar aqui, né, nesse programa bem bacana. E a Rota Ancestral, ela começa, né, em 2020, né, com um grupo de estudantes, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, e a gente começa a ter ideias e perceber que dentro do turismo no estado do Espírito Santo ainda falta, né, a questão étnico-racial, né? A gente percebe que a nossa população ela não consegue adentrar essa área do turismo, né? E a partir daí foi que a gente iniciou esse projeto, né? Fizemos um encontro de estudantes, né? De guias de turismo, para a gente poder, de fato, fazer um debate mais aprofundado, né? Com outros setores também da sociedade. E a partir daí a gente iniciou esse projeto da Rota Ancestral, né? Aqui no estado. Na verdade, assim, o turismo étnico-racial, ele existe, né, no Espírito Santo, mas ele é sumamente, né, branco-europeu, digamos, né, porque essa origem dos migrantes, que é muito importante, muito válida, ela tem bastante repercussão, né? Inclusive, ano que vem temos 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo e no Brasil, na verdade, porque começa aqui, né, em Santa Teresa, então tem toda uma agenda para o ano que vem, mas, né, a gente sempre fica perguntando, né, nessa construção da memória, da história da identidade capixaba, qual é o lugar do negro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como você vê essa questão, o que se pode abordar, né, da perspectiva dos negros, dos indígenas, e como que isso pode ser transformado em projetos de turismo, né? Sim. Então, se a gente parar para perceber, aqui no Espírito Santo, os maiores patrimônios, né, que a gente tem, elas são voltadas à cultura negra, né? E são os maiores pontos turísticos, né? Vamos pegar, por exemplo, a torta capixaba, né, que ela vem de uma cultura indígena. Vamos pegar as paneleiras, né, que são patrimônios, né, que são grandes patrimônios turísticos do Espírito Santo, né? Mas a gente consegue perceber também que há uma invisibilidade da população negra nesse campo do turismo, né? E isso remete-se ao racismo, né, que a gente vive hoje, né? E aí, assim, a partir daí foi que a gente começou a perceber, por que que o turismo ele é feito diretamente só nas montanhas, né, só nos lugares dos imigrantes, e quando a gente parte para o norte do estado, a gente percebe o quanto que é deficiente o turismo voltado ao nosso povo negro, né, que são exatamente os espaços onde se comporta o maior número de quilombolas, indígenas, né, pegando aqui para o norte do estado. E, assim, para a gente foi um desafio pensar, né, exatamente inserir essa população para dentro do turismo, mas a gente vê que não é só hoje o Espírito Santo, né, a gente já tem outros estados aí que já fazem esse trabalho de turismo, inclusive a gente tem uma parceria muito grande
com vários espaços, né, com o pessoal do Guia Negro, Diaspora Black. Então a gente veio aí fazendo Já trazendo vem nessas formando uma experiências. rede já, né? Exatamente, formando uma rede, né? E a gente contou muito com esses parceiros para nos orientar mesmo de como a gente fazer isso no estado, né? E hoje a gente consegue ver, né, que realmente há espaço, né? Há uma deficiência muito grande, porque a gente vê que existe um potencial muito grande, né, nesses espaços, né, nos quilombos, nas aldeias aqui do estado. E a partir daí foi que a gente pensou nesse projeto, trouxe essa demanda e agora a gente vê aí surgir de fato, né, essa primeira experiência nossa que vai ser agora para o norte do estado. Pois é, porque você tem duas questões, né? Tem a questão assim, da preparação das comunidades, desses locais para receber, porque nem sempre são lugares acostumados com turismo, né? E outro é a sensibilização do público em torno da importância, né? E aí a gente tem, Exatamente. enfim, acho que é uma possibilidade muito grande, né, de crescimento, já que não são lugares ainda não explorados, e também tem questões assim do impacto do turismo, né? Porque Sim, quando a gente pensa no turismo de massa, ele é um turismo bem problemático, né? Em sentido social e ambiental, inclusive, né? sim, Então, exatamente. acho que tem muitas questões, né, que tem que ser consideradas, pensando num projeto macro, né? Vocês estão fazendo uma experiência que ainda é pequena, que acho que também é, de alguma maneira, um protótipo, né? Assim, do que Exatamente. pode vir a ser, porque existem pouquíssimas experiências desse tipo aqui no estado, né? Sim, a gente tem poucas experiências, tanto das pessoas fazerem esse tour, né, desenvolver essa temática, como a gente tem uma deficiência muito grande de preparação dos nossos empreendedores negros para receber esse turista, né? Então a gente vê essa dificuldade hoje em vários espaços, não é só no Quilombo, é nas aldeias indígenas, é nas comunidades urbanas, né? Porque também a gente vai trabalhar as comunidades urbanas, os morros de Sim. Vitória, né? Então, a gente vê essa deficiência também de formação para que nossos empreendedores possam receber esse turista, né? Então, esse é o nosso maior desafio, né? Conseguir formar nossos empreendedores para que isso de fato aconteça. É lógico que é necessário um investimento muito grande nisso, mas a gente vem trabalhando exatamente isso aí, como um todo. A gente vem dialogando, né, com vários parceiros, inclusive abrindo diálogo com o governo do estado também, para inserir essa pauta, né, como prioridade para dentro dos projetos também de turismo do estado. Mas assim, a gente vê uma vontade muito grande, né, das pessoas de quererem ir, querer participar, né? A gente sabe que assim, a gente tem feito um turismo, a nossa ideia é fazer um turismo acessível, também para que as pessoas possam também ter condições de participar, porque a gente sabe que turismo é dinheiro, né? E aí esse é o maior desafio, como inserir a nossa população que tem essa problemática, né, socioeconômica, né, para que elas também possam participar, né? Então assim, a gente está com vários tours aí, várias ideias, né, formada, né? E a gente pretende de fato aí fazer com que as pessoas realmente se sensibilizem e ver o quanto que é importante conhecer a nossa história dentro de uma perspectiva negra, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu conheço o Espírito Santo, mas em qual perspectiva que você conhece, né? Na perspectiva europeia ou na perspectiva negra, né? Na perspectiva daquele que realmente construiu, né, esse espaço. Então a gente tem história assim muito linda, história que as pessoas nem imaginam que realmente aconteceu no Espírito Santo. Muitas, muitas, né? E aí, para falar dessa primeira expedição, como eu falei, dia 27 de janeiro de 2024, vai partir às 6 horas, né, do Museu Capixaba do Negro, do Mucane, Isso, que é um ícone, exatamente, né, uma conquista do movimento negro, esse espaço, que homenageia exatamente. a Verônica, né, Verônica da Verônica Paz, da que já é Paz, um desses grandes nomes, né, que eu acho que exatamente. é uma forma de conhecer, aprender, né, sobre o Espírito Santo, vai ter guia acompanhando, né, então tem Vai, toda uma estrutura. E aí vocês chegam em Regência, né, exatamente. A gente onde chega... vão falar um pouco desse personagem icônico que é o Caboclo Bernardo, né, um herói Exatamente, reconhecido, né, exatamente. homenageado por ter salvado várias pessoas, né, vários Sim, marinheiros do naufrágio. exatamente.
e chegam no final da tarde nas ruínas da Igreja Velha, lá em São Mateus, não é isso? Isso vai ser um panorâmico, né, nas ruínas, né, que a gente vai passar, vai falar um pouco da história, né, e a partir depois da igreja a gente já faz hospedagem, né, a gente vai partir para o hotel, o pessoal vai se hospedar e depois a gente retorna para o Porto de São Mateus, né, onde a gente pretende ali, além da história, né, compreender a história, entender a história, porque às vezes a gente tem uma história muito superficial, né, então ali a gente vai ter pessoas que realmente nasceram na comunidade, cresceram na comunidade, netos e netas de ex-escravizados. Então, assim, a gente tem toda uma estrutura lá montada para receber esse público e contar essa história, né? E aonde a gente vai se reunir ali no Porto é na Casa Constância de Angola, né? Onde a gente sabe que é uma história muito linda e que é invisibilizada. Que é né? uma das heroínas aí da luta do Sapé do Norte, né? Que é aquela região quilombola. Pouco conhecida. Pouco conhecida e a história, né? Ela remete-se à história do sofrimento das mulheres negras, né? Uma mulher que foi jogado seu filho dentro de um fogo vivo, tirado dos seus braços. Então, assim, é toda uma história que as pessoas às vezes não conhecem, e é importante entender, né? Como isso aconteceu e qual foi, de fato, a luta, né? Das nossas mulheres negras aqui no estado. Então, a Constância ela vem remetendo muito a essa questão. Né? Partindo dali, né, no outro dia, a gente está indo cedo, né, para o Quilombo Negro Rogério. Né? Então, a gente faz assim, todo um percurso, né, de retorno mesmo, né, dessa nossa história, ancestralidade, iniciando aqui no Mucane, Museu Capixaba do Negro, e terminando no Negro Rogério, onde foi o primeiro quilombo. E é interessante, né, porque o Porto de São Mateus é o porto de grande entrada, né, de pessoas escravizadas, né? Então, e aí o quilombo é o lugar da resistência, exatamente, onde foi o primeiro quilombo do estado, né? Foi ali em Santana, né? A partir de Santana é que surge é que surgem os outros quilombos, né? Devido à história lá do que aconteceu. E aí começa a surgir os outros quilombos. Vamos visitar o projeto Mulheres de Fibra, né? Isso, visitar o projeto Mulheres de Fibra, que é um projeto muito bacana, né? É um projeto de resistência das mulheres negras ali, né? Então a gente tem um contato muito grande com a Jurema, né? Que coordena lá o projeto. Então assim, a gente vai passar um dia de experiência nesse projeto, na comunidade, né? Degustando assim da gastronomia, quilombolas, né? Exato, o beiju, que é único ali naquela região. Isso, beiju, tem o bolo de paçoca, pamonha de paçoca, nossa, tem coisas maravilhosas ali. Exatamente. E até essa questão, assim, que você fala primeiramente, assim, né, quem construiu o apagamento, né, sei lá, o Convento da Penha, quem foi que construiu esse principal ponto, né, quem foi construir, inclusive, a terceira ponte e tudo mais. Mas, assim, chegando no Porto de São Mateus, tem tá correndo obras, né, mais recentemente de restauração e tal, mas é um espaço, primeiro, muito bonito, porque tem uma arquitetura colonial junto com o curso natural, né, do Rio Cricaré ali, então, assim, é uma região bonita, tem um pelourinho ainda, né? Exatamente, que é um emblema triste, né, de violência, mas que esses monumentos precisam estar ali para dizer que ocorreu, né? Exatamente, que não é folclore, né? Exato, e é um lugar que sempre foi meio que muito tempo marginalizado, enfim, pouco valorizado, né? Então, por que esse espaço, especificamente, que é histórico, tem inclusive todas as características ali de preservação, ele ficou tanto tempo, né? Assim, mal cuidado e tudo mais. Inclusive tem a questão que assim, as pessoas não sabem, né? São muito pouco, geralmente mais a galera do movimento negro mesmo que sabe que todo 20 de novembro, né, a sede do governo ela é transportada para São Mateus, né? Exatamente para o Porto de São Mateus. Né? Então, todo ano o governo vai despachar no 20 de novembro lá em São Mateus. E é coisa que não é divulgado. Né? As pessoas não desconhecem essa prática. Né? Talvez agora, com 20 de novembro, sendo feriado, as pessoas vão se atentar mais. Feriado nacional, né? Agora, exatamente. Né? Agora é feriado nacional, uma grande conquista né, para nós.
Então, assim, aquele porto ali é onde foi, né, iniciou, né, no Espírito Santo, toda essa demanda aí de negros, né, chegando aí, foi o maior porto, né, do Uhum. estado, E né. porto de saída também da farinha, né? Quer dizer, Isso, um elemento exatamente, de entrada e fundamental de ali, saída, né? exatamente. Questões econômicas, né, então Uhum. passou muito por ali, né. Inclusive, o Quilombo do Negro Rogério tem uma história interessante ali, né? Porque Sim, houve uma certa aliança, né, com a dona acordos, né, que permitiram que eles tivessem uma certa autonomia, né? Então eles produziam exatamente. farinha, davam um tanto para dona e conseguiam manter, Isso, enfim. isso. Foi muito parecido, assim, com a história de Quilombo dos Palmares, né, Uhum. o Quilombo Negro Rogério, né. Então, assim, a gente achou interessante partir, né, para o Quilombo, Negro Rogério exatamente por conta dessa história que as pessoas conhecem. As pessoas sabem que tem vários quilombos no Espírito Santo, mas da onde surge, né, como que Uhum. se inicia isso, né. Então, o Quilombo Negro Rogério eu acho que é um dos quilombos com maior resistência. Pena Uhum. que ainda não é aquele quilombo ainda que foi registrado, Uhum. reconhecido, né, nós só temos um hoje ainda no Espírito Exato. Santo, né, que realmente foi reconhecido e tudo. Então, assim, a gente vai partir para outros quilombos, Uhum. mas o É. começo, né, seja Reconhecer, aí. ali é um quilombo também urbano, né? Tem uma região já Sim, urbana. Mas assim, exatamente. reconhecido tem vários, né? O que Tem não tem a vários. titulação, né, Titularidade final. nós só temos um. Infelizmente, acho que assim, já passou da hora, né? Nós só temos o Ibiraçu, né, o Isso, Ibiraçu que né? é Ali no... titularizado. Agora, a pergunta é, dá para participar ainda? Dá tempo? Como Dá, fazer? ainda dá tempo, as vagas são limitadas, mas ainda dá tempo, né, de participar. A gente está soltando aí, a gente já tem nosso Instagram, né, é Uhum. só o pessoal entrar no Instagram, né. @Rota Ancestral Tour. Uhum. Isso, exatamente, poder participar lá com a gente. A gente também está soltando aí fresquinho, acho que de hoje até amanhã solta aí a nossa loja online, nosso site Opa! online, onde as pessoas vão poder também comprar pelo site também, Uhum. né. Então, assim, tá bacana o tour, eu acho que tem tudo, assim, para dar muito certo esse primeiro, e a gente quer convidar, né, o pessoal aí para poder participar com a gente, Aí tem o né. e-mail, né? Isso, agência.touretnico.s@gmail.com e o WhatsApp 2799-704-1358. A gente vai botar tudo na Exatamente. descrição aqui também do programa. Isso. Mas quem quiser também é só entrar lá no, É no só Instagram, entrar né? no Que vai ter as Instagram, né, informações. temos também o nosso Face ele tá com o nome de Acotirene, né, que foi um dos Uhum. primeiros que a gente surgiu, né, lá atrás. Mas também tem lá também os nossos, né, nossos cards também, a forma também de fazer contato com a gente, né. Então é só Uhum. fazer contato e vamos partir aí, né, fortalecendo essas histórias negras aqui no Espírito Santo. Bacana, tem muita história para contar, né? Muita De norte a história, sul do estado, inclusive, como você falou, né? Na região metropolitana tem muitas coisas que a muitas. gente não conhece. Muitas coisas. A gente também tem, assim, Ou nós estamos ouviu falar, preparando. muita gente ouviu falar, mas assim, também não aprofundou, não conheceu, não foi Exatamente, lá, não né? Às o vezes. centro de Vitória, por exemplo, tem histórias, assim, fantásticas que as pessoas nem imaginam, né, que tenha, né. Uhum. São poucas pessoas que conhecem, né. Então, pensar, o Espírito Santo numa perspectiva negra, na verdade, assim, você reconhecer de fato a história do Espírito Santo, Uhum. né. E falando assim dos planos, projetos, além desse, como é que vocês estão? O que que vocês têm planejado ou sonhado Sim, de para realizar mais para futuro, né. frente também? Então, nós E se vocês têm estamos intenção de que se repita, assim, que tem por exemplo, esse roteiro vai ser mantido frequentemente, ou vocês pretendem ir sempre sim, alterando? então, de primeiro momento, a ideia é que a gente mantém, né, esse tour, né, e assim, nós temos já para fevereiro, nós já estamos aí, né, para soltar nosso próximo tour, que vai ser para aldeia indígena, aldeia temática, Uhum. né, aqui em Aracruz. Nós temos também, um tour agora para fevereiro, né, que é para Jamaica, né. Na verdade são, como que eu posso te dizer? É um evento, né, que trata de um retorno à nossa ancestralidade, né, um Uhum. retorno à África novamente. Então esse tour ele acontece agora no início de Uhum. fevereiro, né, na Jamaica,
também pode entrar no nosso Instagram, chamar a gente lá que a gente vai, né, Vai passando sair aí uma a galera. delegação, assim, daqui. Isso, a ideia é sair uma delegação do Brasil. Nós aqui estamos hoje responsável, né, por essa de fazer toda a articulação aqui no Brasil em relação a essa questão da Jamaica, né? Então, assim, a Rota Ancestral está tocando mesmo, nacional, internacional. A gente já está, na verdade, ousando, né, de elevar mesmo a nossa história para além de só o Espírito Santo, né? Então, nós temos a Jamaica e em novembro, né, de 2024 é Quilombo dos Palmares, né, em Maceió. Isso aí já está acertado, a gente vai soltar esse tour aí também. Então, assim, para novembro já está definido o Quilombo dos Palmares em Maceió. Que bacana, nossa, vou querer ir. Ah, com certeza, vai ser muito bem-vindo. Nossa. Não, e é interessante, você falou Palmares, eu me lembrei assim também da importância do movimento negro, né? No resgate, assim, Palmares era um lugar que estava esquecido lá, né? Exatamente. E aí acho que a partir do final dos anos 80, né, tem as fotos das marchas com Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, aquele período de muita efervescência, que é um pouco do que aconteceu aqui com um dos nossos principais monumentos, né, que é a Igreja de Queimado, né? Sim, exatamente. Que o movimento negro também fez esse processo de luta, né? De visibilizar esses espaços, porque se não fosse isso, eles estariam esquecidos. Não estaria esquecido. E eu não posso esquecer também de 13 de maio. 13 de maio é Monte Alegre. Nossa, né? Isso Quilombo em Cachoeiro, né? Então, assim, todo ano eles realizam, né, o evento, né, Arraiá da Liberdade. Né? Então, esse ano a gente já está certinho, fechadinho, para a gente estar levando a galera aqui da capital para lá. É uma festa legal que tem vários grupos de cultura popular. Né? Tem um grupo local de Caxambu, mas tem vários convidados de vários lugares do estado que comparecem lá para tocar. E é curioso, né? Porque o 13 de maio vem passando por uma ressignificação, enfim. Exatamente. Que era então a data do Dia da Consciência Negra, né? Que passa para o 20 de novembro, né? Porque é questionada essa... que 13 de maio significa uma abolição inacabada, né? Para nós. Mas lá no Quilombo é uma resistência, né? Se manter até hoje, né? Nesse 13 de maio, ainda vivos, né? É uma grande conquista para nós, né? Tendo em vista que o projeto do Estado é de extermínio, né, do nosso povo. Então, assim, o 13 de maio, para nós hoje, ele não é um dia de festa, não é um dia de conquista, é um dia de luta, né? De resistência mesmo. E aí eu acho que o Quilombo, né, lá em Monte Alegre, eles sempre fizeram nesse sentido mesmo, de dizer, olha, estamos aqui, estamos resistindo e vamos continuar. É muito interessante. Aí é Cachoeira de Itapemirim, né? Já é sul do estado. E né? já é sul do estado. Também é importante porque quando se fala em Quilombo, né, há uma grande concentração nessa região chamada Sapé do Norte, né? São Mateus, Construção da Barra. Norte do estado. Mas também é importante saber que existem quilombos em vários lugares. E existe população negra em vários lugares, né? Que não quilombola também, em vários lugares do estado, inclusive nesses lugares que são vistos como territórios brancos. Sim, né? exatamente. São os quilombos urbanos, né? Que às vezes as pessoas às vezes não vê com essa perspectiva. Né? Então, quando a gente fala de pensar o turismo numa perspectiva negra, é a gente começar a pensar nossa volta, né? O que nós temos hoje? Se a gente pegar hoje centro de Vitória, você chega ali, você ali em volta, você vai ver ali né, os grandes quilombos urbanos, que são os morros, né? E é onde a gente também pretende, a gente já está dialogado com alguns guias que já fazem esse tour, né, aqui em alguns lugares, como, por exemplo, Jesus de Nazaré. Né? Então, são pessoas que estão integrando né, a Rota Ancestral, estão vindo junto com a gente. Via parcerias com né? projetos que já existem. Que já existem, né? exatamente. Morro do Quadro, Jesus de Nazaré. Né? São locais assim, o território que tem potencial. Do Bem também território do Bem. Experiência exatamente. São Benedito. Né? Então, isso. A nossa ideia é a gente ir fortalecendo esses espaços. Né? A gente já fez até um primeiro aqui, um reconhecimento de área, né, no Morro do Quadro, né, que tem um potencial enorme e é um potencial que às vezes as pessoas desconhecem que tem dentro da comunidade. Né? Então, assim, a ideia é fortalecer esses espaços também dos quilombos urbanos.
E é interessante nesses casos também da Grande Vitória que, como grande parte da população tem uma grande consideração, às vezes é até mais fácil e mais barato, né, se Sim, locomover do exatamente. que ir para outros lugares. Embora também é muito legal que as pessoas de outros lugares do estado, né, de outros municípios do Sim, interior venham sim, conhecer e ter esse outro olhar sobre Vitória, né, que é um olhar exatamente, de, né, sobre esse exatamente. território que aqui a gente tem coisa, inclusive, né, nessa semana acontecendo na Igreja do Rosário, né, as, Sim, as exatamente. celebrações A que são muito procissão de São tradicionais, a procissão de São Benedito, Benedito, então, assim, né? são coisas muito marcadas dessa história negra que precisa ser colocada à tona, né? Exatamente. Porque Igual ela nós é... temos uma história aqui que, assim, é uma história dos Peruás e Caramurus, Exato. né? Que é aqui no centro de Vitória, mas que a gente acha que às vezes é uma história que aconteceu lá atrás. Mas as pessoas não sabem que permanecem ainda a mesma disputa até hoje. Uhum. Né? Essa disputa ainda continua. Então, assim, são histórias que foram, né, ao longo do tempo se perpetuando e que não se resolveu, né? E Uhum. que é necessário se resolver, né? Então, quando a gente fala de procissão de São Benedito, né, aqui no centro de Vitória, que vai chegar hoje na igreja, aquela coisa toda, é uma briga que ainda continua, né? Os Uhum. Peruás e Caramurus ainda existe essa disputa, né? Uhum. E assim, para a gente foi uma grande surpresa, né? Entender que ainda existe essa disputa ainda, né? E assim, e é um desafio para nós, até mesmo enquanto movimento negro, como que a gente pode estar junto, né, dessa história hoje? E aí a gente vem fazendo também um tour aqui no centro de Vitória, né? A gente vai trabalhar com a Alctour aqui no centro de Vitória, né? Uhum. E que é o turismo a pé, né? Muito Conhecendo essa legal. Uhum. história toda, principalmente essa dos Caramurus e Peruás, e vamos terminar aí com samba na Zilda, na Oh, Piedade, beleza. né? Até lembrando, né, esqueci de falar, mas assim, vai ter o samba lá, né? Quer dizer, samba, feijoada, que são elementos Isso, da da cultura cultura. negra que são imateriais, né? Não são Exatamente. exatamente monumentos, são coisas que a gente vive, que está na nossa vivência e que tem essa É, origem, e é importante ressaltar, exatamente. A né? ancestralidade está ali sempre presente. Então vocês, assim, pelo que eu entendi, vocês têm passado, circulado muito, né, nesse ano de Sim, 2023, nesse sentido de conhecer os territórios, estabelecer parcerias, porque também exatamente. a gente está falando de um turismo sumamente comunitário, né? Então você Sim, tem que ter uma relação próxima, né, com quem vai exatamente. receber ali, porque você está tratando não de estruturas eh, construídas para o turismo, mas de lugares onde as pessoas vivem Onde as pessoas e vivem. reproduzem sua vida e são felizes e Sim, com sorriem, choram, certeza. etc e E que tal. tem histórias Tem lindas, histórias né? incríveis, não só as antigas também, né? Acho que quando você Sim, fala da sim. Zilda, né? Quer dizer, é uma história Uma de história que está agora, ali é de um lugar cheio de agora. significados, né? Que Exatamente. continua acontecendo. Então, Né? e aí 2024, acho que é A o ideia ano de é botar o botar coisa para andar projeto na mesmo, o rua, né? projeto na Então, rua, exatamente. 2024 vem aí para a gente estourar, né? Queremos ser referência no nosso estado, uhum, né? Nessa pauta étnico-racial. Eu acho que foi uma coisa assim que foi um projeto de impacto, né? A gente uhum, percebe que esse é um projeto de impacto no nosso estado. A gente vem aí também transformando um pouco do turismo, né? Do nosso estado também, porque depois da pandemia, né? O nosso turista hoje ele não quer muito estar num local onde tem muita gente, muita muvuca, está procurando experiências uhum, novas, né? Então, quando a gente traz aí esse projeto da Rota Ancestral, é também pensando nisso, né? Novos projetos aí para os nossos turistas, uhum, né? Para poder, de fato, aproveitar mais o nosso estado uhum, e conhecer mais as histórias do nosso estado. uhum. Que fica aberto para todas e todos e Para todas e todes, todos né? e Assim, todes, é interessante exatamente. que as pessoas Né? negras busquem conhecer um pouco da história, que as pessoas não negras também busquem Sim, conhecer, que é sim, fundamental. Inclusive para quem exatamente. não é do Espírito Santo também, né? Quer dizer, pessoas de outros estados e Exatamente. países que querem essa coisa que você falou, turismo de experiência. As pessoas cada vez mais querem isso, né? Querem uma coisa que Sim. tem essência, não seja só uma... Eu, pelo menos, eu não viajo para descansar, não. Eu falo, eu viajo, eu Para volto cheio de... poder conhecer, né? Eu quero relaxar um pouquinho, mas eu quero conhecer, Verdade. quero aprender. Volto com a cabeça sempre fervilhando, Vem né? fervilhando com várias De ideias, né? ideias e de novas relações também, novos Sim. E contatos, que né? ideias que se transformam, né, durante o tempo, né? E consegue construir, fortalecer, Exato. Então, né? assim, esperamos, né, que tenham muito sucesso.
Vamos estar aí também, né, acompanhando pelo Século Diário sempre que Bacana, possível, será um né? prazer. E parabenizo pela iniciativa. Espero que 2024 seja aí bem cheio de experiências para vocês. Mas vamos ser sim, com certeza. E contamos com todos aí com a gente, né, para fortalecer e, de fato, a gente fazer um tour com uma experiência fantástica que as pessoas gostam. Que bom, e a partir do primeiro, acho que também registra-se, né? Tem as fotos, tem as imagens, tem a experiência, tem os depoimentos que vão poder contribuir. Também convidar mais pessoas para viverem essas experiências, né? Exatamente. Então é isso. Obrigado, Adriana da Silva, Rota Ancestral, chegando aí no pedaço. Sucesso e até logo. Esse foi o programa Raiz Capixaba. A gente está sempre trazendo história, cultura, né, do Espírito Santo. Programa mensal, que vai ao ar, né, uma vez por mês, aos domingos, a partir das 9 horas, e fica aí para você acessar no YouTube, na plataforma de podcast, e também no seculodiario.com.br, onde tem notícias sobre o Espírito Santo todo dia, com novidades. Isso aí, bacana. Obrigada a vocês pelo convite. Muito agradecido de estar aqui com vocês. Até mais. Obrigada. Raiz Capixaba. Espírito Santo.